Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, segundo Reis capítulo 6, segundo Reis capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 8, o texto diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite, cercaram a cidade, e tendo se levantado muito cedo o homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco dos que o que estão com eles. Ora, Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o monte, estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere peste esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Curva a sua cabeça nesse momento, peça ao Senhor para falar o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Ó Deus, nós pedimos que nessa noite a tua palavra, ela entre no nosso coração. Nós pedimos que nessa noite a tua palavra nos arme e nos fortaleça para as batalhas que nós temos pela frente. Nós pedimos que a tua palavra ilumine o nosso caminho para que a gente possa compreender o que o Senhor quer de nós. Nós pedimos que a tua palavra traga respostas para nós nessa noite. Nós pedimos a graça de te ouvir, como a gente precisa te ouvir. Nos ajude, Senhor, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos fala de guerra, e não é incomum na vida de um crente a gente olhar para a própria vida e perceber que a gente está numa verdadeira batalha. Quantas vezes você olhou para a própria vida e disse: gente, como minha vida está difícil, eu estou passando uma verdadeira luta, é uma batalha que não tem fim. Mas enfim, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que desde que o pecado entrou no mundo, os crentes estão vivendo luta após luta. Desde que o pecado entrou no mundo, foi ordenado que a descendência da mulher ia batalhar contra a descendência da serpente, ou seja, os filhos de Deus
sempre estariam em luta contra o maligno. E quando você vai observando as jornadas do povo de Deus ao longo da história, você percebe que todo mundo também passou luta. Eu falei aqui da batalha de Gênesis, a gente podia se lembrar de Abraão. Abraão, um homem chamado por Deus para dar origem ao povo de Israel. E dali, então, sairia o povo que deveria espalhar a palavra pelas nações. E aí você percebe que Abraão, na sua missão, ele passou por guerras, ele teve que lidar com o levante dos inimigos. A gente se lembra de Moisés. Moisés, levantado por Deus para tirar o povo de Deus da escravidão do Egito. E Moisés, naquela jornada pelo deserto, ele teve que lidar com a guerra, ele teve que lidar contra o levante dos inimigos. Mais à frente a gente se lembra de Josué. Josué foi um líder levantado por Deus para suceder Moisés. Josué liderou a entrada do povo de Deus na terra prometida. E Josué também enfrentou várias guerras na sua missão. E a gente podia ficar aqui falando muito tempo dos homens de Deus que enfrentaram guerras. Mas a gente pode ir lá para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, a palavra diz que o povo de Deus continua numa luta, continua guerreando. Mas o apóstolo Paulo adianta lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, contra principados, potestades e os dominadores desse mundo tenebroso. Pois bem, se de fato você se propõe a andar com o Senhor, fazer a sua vontade, a notícia que nós temos para você é que você está em guerra. E esse texto ele vai trazer algumas lições para a gente passar pelas batalhas da vida e chegar então até onde o Senhor quer que a gente vá. O texto começa dizendo aí, no verso 8, ele diz: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Primeira coisa que a gente percebe aqui no texto é a Síria, uma potência militar fortíssima, com um exército poderosíssimo, uma potência econômica fortíssima, se levanta contra o povo de Deus. E a primeira coisa que o texto ensina para a gente é que todo servo de Deus está em guerra. Parece óbvio, mas você precisa se inteirar disso. Nós estamos numa batalha que só terá fim no dia que o Senhor vier nos buscar. Irmãos, ao longo do tempo, ao longo da história do povo de Deus, como eu citei no início, homens e mulheres de Deus têm vivido e têm lutado essa guerra. Isso porque nós temos um adversário. Lá no Antigo Testamento, a serpente ali, o inimigo malicioso e enganoso se levanta contra a descendência da mulher. E aí o que você percebe é que esse inimigo, ele vai agora lutar por toda a história. No Antigo Testamento, quando nós pensamos na existência de um inimigo, o Antigo Testamento dá o nome Satanás, que quer dizer adversário. Depois, lá no Novo Testamento, a gente vê um outro nome, a gente vê diabo, que quer dizer acusador. No Apocalipse dá um outro nome, fala do Apolion, que é o destruidor. O Senhor Jesus fala de Satanás como um tentador, lá em Mateus capítulo 4. Enfim, o fato é que a palavra de Deus anuncia para mim e para você que nós estamos em guerra, porque nós temos um inimigo maior e mais forte do que nós. Talvez você se assuste à primeira vista, mas você vai entender um pouco melhor. E quando nós falamos nessa batalha, quando nós falamos nessa guerra que nós temos que empreender, o pensamento pós-moderno, ele vem tirando da mentalidade das pessoas essa ideia de uma batalha espiritual, porque essa influência faz com que as pessoas comecem a considerar aquilo que tem comprovação científica, aquilo que se pode ver, aquilo que se pode pegar e por aí vai. Mas o fato é que nós estamos envolvidos numa batalha altamente espiritual.
Nem todos os problemas do mundo, nem todos os problemas da vida, nem todas as dificuldades, elas são explicadas por meios naturais. Nem tudo é por causa da pobreza, nem tudo é por causa da política, nem tudo é por causa da doença, nem tudo é por causa da crise financeira. Nós percebemos que existe um inimigo espiritual e existe uma luta espiritual. E você precisa compreender que essas lutas, essa guerra pela qual a gente acabou de ler, essas guerras que eu acabei de citar, toda a guerra do povo de Deus no Antigo Testamento, ela prefigura a guerra que nós enfrentaríamos. Ela prefigura as batalhas que nós enfrentaríamos. Então, o que nós percebemos é que nós temos um inimigo e o povo de Deus está em guerra. Tem um escritor chamado J.I. Packer, ele fala o seguinte, que a gente precisa admitir a realidade de Satanás, admitir que nós temos um inimigo. A gente precisa considerar a seriedade da sua oposição e a gente precisa observar a sua estratégia e considerar que nós sempre estaremos em guerra contra ele. Irmãos, o que a gente precisa compreender aqui é que, apesar de terem muitas coisas boas nessa vida, apesar de terem muitas boas promessas do Senhor para nós, inclusive as promessas de vencer essa batalha, a gente precisa se atentar para o fato de que nós não estamos num parque de diversão. Nós não estamos numa colônia de férias. Nós estamos numa guerra. Uma guerra contra seres espirituais, contra forças espirituais do mal. Essa guerra, ela é empreendida das mais diversas formas. Por exemplo, lá em Gênesis, como eu citei no início, Gênesis capítulo 3, Satanás é identificado como uma serpente. Algo malicioso, algo enganoso, algo traiçoeiro, que muitas vezes ele guerreia pelo engano, ele guerreia pela malícia, ele guerreia querendo seduzir as pessoas. Lá em 1 Pedro, Satanás é identificado como um leão que está andando ao derredor, esperando uma ocasião para devorar as pessoas, justamente mostrando que nessa guerra Satanás também produz o sofrimento. E ele quer destruir as pessoas, ele quer atacar as pessoas e não somente o engano propriamente dito. Nessa guerra, a gente percebe lá no Apocalipse, Satanás sendo identificado como um dragão, mostrando que há um ataque feroz, um ataque violento, algo que pode de fato acabar com a vida das pessoas e por aí vai. Mas o que você precisa entender é que a gente está em guerra. Vamos voltar para o texto que a gente começou lendo aqui. Nessa guerra, nessa batalha, você precisa entender que as suas habilidades, as suas próprias forças, os recursos que você tem, eles não contam. Quando você observa o texto que nós acabamos de ler, nós vemos a Síria se levantando contra o povo de Israel. Nós vemos o profeta Eliseu se levantando para defender o povo de Israel. Lembre-se comigo que a presença do profeta para aquele tempo, ela apontava para a presença de Jesus no nosso tempo. Então, assim como aquele povo precisava do profeta no meio deles para vencerem a batalha, nós precisamos de Jesus. Você não tem recurso, você não tem força, você não tem habilidade, você não dá conta de vencer essa batalha. Perceba que o profeta Eliseu, ele é usado para mostrar onde estava o acampamento do inimigo. Perceba que o profeta Eliseu, ele é usado para cegar o entendimento dos inimigos e depois para abrir o entendimento deles de novo. O que você percebe aqui é que no meio dessa batalha, no meio dessa ameaça do inimigo, havia aqui um poder sobrenatural. Você percebe aqui no meio dessa batalha uma ação sobrenatural que nenhum homem pelas suas próprias forças podia produzir. E isso mostra para cada um de nós que na luta que nós estamos enfrentando, nós precisamos de um poder sobrenatural que não está em nós. Assim como aquele povo precisava da presença de Eliseu, nós precisamos da presença do Senhor Jesus, porque a gente nunca vai dar conta sozinho. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, quando ele fala dessa guerra, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ele fala que tem uma armadura para a gente enfrentar essa guerra. E eu quero que você acompanhe comigo, Efésios 6, a partir do 10, ele diz assim: quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para rapidinho aqui. As ciladas, a palavra cilada aqui, na língua original, é armadilha de caçador. O apóstolo Paulo disse que o nosso inimigo está guerreando e ele coloca armadilhas no seu caminho. Um caçador, quando ele arma uma armadilha, ou existe ali uma situação que é aparentemente inofensiva, que não oferece perigo algum, e é por isso que a caça cai na armadilha, ou o caçador coloca algo que atrai a presa que ele quer capturar. E aqui o texto diz que o diabo anda armando ciladas. O diabo coloca você diante de situações que para você aparentemente são inofensivas. E muitas vezes ele vai usar inclusive de recursos que te atraem para te fazer cair. Mas vamos continuar, que não é o assunto principal aqui hoje. E aí ele continua, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomais toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, embraçando sempre a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui o apóstolo Paulo fez uma relação dessa armadura, falando da justiça de Deus, falando da salvação, falando da palavra de Deus, falando da oração, falando da fé. E aí o que você percebe aqui é que nenhum dos elementos que você pode produzir estão presentes nessa armadura, só para reforçar para cada um de nós que você não tem força para vencer essa batalha. Você precisa daquele que é maior que você. Irmãos, nós estamos em guerra. Existe um inimigo, existe um adversário que quer produzir sofrimento, que quer produzir destruição, que quer enganar, que faz armadilhas para você fazer, para poder fazer você cair. Nós estamos em guerra. É a primeira lição do texto. Continua analisando o texto comigo. A partir do verso 9 ele diz assim: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que tinha o avisado, e assim se salvou nenhuma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou ele, os seus servos, e lhes disse: não me farei saber quem dos nós é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Irmãos, a batalha estava anunciada. Inclusive, toda vez que o rei da Síria traçava uma estratégia nova, o exército do povo de Deus chegava na frente e frustrava aquela estratégia, a ponto de o rei da Síria dizer assim: aqui tem um traidor, aqui tem alguém levando informação para eles. Então os servos do rei dizem a ele: aqui não tem nenhum traidor, lá tem um profeta que sabe o que o Senhor fala, até quando o Senhor está dentro do quarto sozinho na hora de dormir. E aí o que você percebe aqui é que a Síria tinha um poder militar muito forte, a Síria tinha um exército poderoso, a Síria tinha tropas muito bem armadas, mas a Síria não tinha o poder de Deus que estava no meio do povo de Israel. Segunda coisa que o texto ensina para a gente, que nós estamos em guerra, mas o nosso Deus, ele é superior nessa guerra. Ele é superior. Você precisa compreender que quando nós falamos dessa batalha espiritual, Deus não está medindo forças com o diabo.
Você precisa compreender que Deus não está numa queda de braço com o diabo. Deus é infinitamente superior. O nosso Deus, o nosso Senhor, é infinitamente maior e mais poderoso. Você percebe que o exército da Síria, apesar de recursos, de estratégias, de artimanha, de tropas feitas com multidões, eles não tinham os recursos espirituais. E aí você percebe que nessa batalha o povo de Deus saía na frente, porque o nosso Deus é infinitamente superior, o nosso Deus é infinitamente mais poderoso, o nosso Deus é infinitamente mais sábio. Por exemplo, nós vemos aqui Deus manifestando a onisciência. A onisciência é o fato de que Deus sabe de todas as coisas, né? No verso 9 e no verso 10, o profeta avisa o rei de Israel: olha, as tropas da Síria estão acampadas em tal lugar. A partir do verso 11, o rei ainda diz: tem alguém aqui informando os inimigos. E aí o que você percebe é que o povo de Deus tinha aquele que é onisciente ao seu lado. Lembre-se que a presença de Eliseu apontava para a presença do Senhor Jesus. Os teólogos definem a onisciência da seguinte forma: ele é o Deus que conhece cada coisa sobre todas as coisas, e ele sabe todas as coisas por todo o tempo. Ele não precisa acessar informações sobre as coisas como um computador que restaura dados de um arquivo. Ele tem todo o conhecimento imediato e diretamente em sua mente. O fato é que Deus sabe de todas as coisas em todo o tempo, mesmo antes que elas aconteçam. E aí, irmãos, nós falando de uma luta espiritual, o diabo, de fato, ele é um ser espiritual com habilidades e muito poderoso, mas o diabo não é onisciente, nem o seu exército, nenhum dos seus demônios. E por isso nós percebemos, então, que o nosso Deus, ele é superior nessa batalha. Salmo 33, verso 13, o texto diz assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Hebreus capítulo 4, verso 13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas essas coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, nessa guerra, o inimigo das nossas almas, ele é infinitamente inferior, e ele está em extrema desvantagem, porque apesar de nós estarmos em guerra, o nosso Deus é superior nessa batalha. Portanto, nessa noite, você precisa olhar para a sua própria vida, e você precisa avaliar ao lado de quem você está nessa batalha. Porque quando nós falamos da presença do diabo, do engano do diabo, dos ataques do diabo, dos planos malignos do diabo, nós também falamos de um Deus infinitamente superior que vence essas batalhas com o sopro da sua boca. Mas você precisa avaliar em que lado você está nessa guerra. Aqueles que se submeteram ao Senhor, aqueles que se arrependeram, nasceram de novo, aqueles que se encontraram com o Senhor Jesus, aqueles que estão andando com Ele, estão do lado daquele que vence o poder do inimigo e não precisam temer, porque Ele é infinitamente superior. Continua analisando o texto comigo, a partir do verso 13 aí na sequência. Ele diz assim: ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, o discípulo do profeta estava aqui numa situação desesperada. Depois que o rei de Israel ficou sabendo que o profeta Eliseu era, entre aspas, a fonte de poder no meio daquele povo, ele diz: é simples, nós temos exército, nós temos armas, nós temos homens fortes, nós vamos atrás dele, nós vamos capturar. E aí o texto diz
que depois que eles ficam sabendo onde Eliseu está, as tropas cercam a cidade. E o discípulo do profeta acorda bem cedo e percebe um exército muito bem armado, uma tropa muito forte, carros e cavalos cercados em busca de Eliseu. E a expressão dele aqui mostra um certo desespero. E agora o que a gente vai fazer? Tem um exército inteiro querendo te capturar. E aí o texto então diz que o profeta Eliseu diz assim: aí tem um exército atrás de nós, mas são muito mais aqueles que estão com a gente do que aqueles que estão com eles. E aí o texto diz que Eliseu pede que o Senhor abra os olhos do discípulo do profeta. E ele vê um exército de incontáveis anjos a fim de guerrear a favor do povo de Deus naquele momento. A terceira lição que o texto nos ensina é que apesar de nós estarmos em guerra, há um exército de anjos a favor do povo de Deus nessa batalha. Um exército de anjos. Irmãos, o texto diz aqui que os seres espirituais estavam ali prontos para servir ao povo de Deus. Inclusive, é importante a gente ter um entendimento correto a respeito da missão e do serviço dos anjos. Eu já vi, inclusive, crentes querendo orar para os anjos. Irmãos, os anjos são servos do Senhor e servos do povo de Deus. A gente ora para aquele que manda no anjo. Salmo 34:7, o texto diz assim: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Hebreus 1:14, falando dos anjos, o escritor de Hebreus fala assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço e favor dos que hão de herdar a salvação? Salmo 91:11, porque os anjos, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Irmãos, os anjos estão a serviço do povo de Deus. Os anjos estão sujeitos às ordens de Deus. Os anjos estão trabalhando para que a sua vida seja guardada. Inclusive, a maioria dos livramentos que você tem, você nem viu, porque não é todo dia que as pessoas andam vendo anjo por aí. Você pode ver que aqui o profeta pediu uma ação sobrenatural para que os olhos do moço do profeta fossem abertos. Enfim, nessa guerra, irmãos, nós temos um Deus que é infinitamente superior. E como se não bastasse, ele ainda colocou um exército a serviço do seu povo, para que a vitória do seu povo fosse certa nessa guerra, até o dia final. E para terminar, verso 18. Do 18 ao 23, ele diz assim: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem essa a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda-lhes por pão e água, para que comam, bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Irmãos, o rei da Síria estava furioso na captura do profeta Eliseu. E o texto diz então que o exército do rei da Síria cerca a cidade onde Eliseu estava. E aí o texto diz que por uma ação sobrenatural do Senhor, Eliseu cega o entendimento do exército inimigo. A ponto de Eliseu dizer assim: o lugar que vocês querem e a pessoa que vocês querem não sou eu. O lugar que vocês querem não é aqui, mas eu vou guiar vocês. E o texto diz que Eliseu guia todo um exército que teve o seu entendimento afetado pelo poder do Senhor. E todo o exército segue Eliseu e vai parar dentro de Samaria. Samaria era a capital do reino de Israel. O exército vai parar nas mãos do adversário, nas mãos do inimigo.
nas mãos do exército do povo de Deus. Então, o texto ainda diz que quando eles estavam dentro de Samaria, Eliseu ora de novo e diz: abre os olhos dele. E aí o exército inimigo tem os olhos abertos e se percebe nas mãos dos adversários. E não tinha muita coisa o que fazer. Você percebe aqui, irmãos, um Deus que abre o entendimento e fecha o entendimento do inimigo. Um Deus que conduz o inimigo para ser envergonhado diante do seu adversário. E você percebe um Deus que depois decide poupar a vida dos inimigos. A quarta e última lição é que nessa guerra o nosso Deus, ele é soberano. Soberano. Quando a gente fala que Deus é soberano, nós falamos que o Senhor, ele tem o domínio das coisas. Ele tem o governo de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. E o Senhor achou por bem abrir e fechar o entendimento quando fosse necessário. Irmãos, nós estamos debaixo de uma guerra que o nosso mestre, que o nosso Senhor, que aquele em quem nós cremos e que assenta sobre um trono, está no controle, está no governo. Então, você não precisa ter medo, você não precisa andar por aí cabisbaixo, atemorizado, você não precisa andar por aí, entre aspas, correndo pelos cantos das ações do diabo, porque ao nosso lado está aquele que é soberano e tem o controle dessa batalha. Irmãos, quando nós falamos desse Deus que é soberano, eu me lembro, por exemplo, do rei Nabucodonosor, quando ele fala a respeito desse Deus lá em Daniel 4, ele diz assim: o seu domínio é para sempre, o seu reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão e nem dizer: o que fazes? Irmãos, o rei Nabucodonosor reconhece que o Deus Todo-Poderoso está no controle e no domínio de todas as coisas. Irmãos, quando nós pensamos nessa figura da soberania, de um Deus no controle, talvez, muitas vezes, você se questione e até questione a Deus, e eu também, porque eu não sou de ferro. Porque se nós temos um Deus soberano, nós temos um Deus que tem controle, por que coisas ruins acontecem? Por que o povo de Deus passa aperto? Por que o povo de Deus passa luta? Por que Deus deixa o inimigo se levantar? Por que Deus permite que o inimigo continue, muitas vezes, tentando e atacando o povo de Deus? Irmãos, quando nós pensamos nessa soberania, existem muitas coisas que nós não vamos entender. E é altamente natural você não entender. Porque se você entendesse tudo que Deus faz, quer dizer que você era Deus também. Quer dizer que você era igual a Ele. Ou o contrário, se você entendesse tudo que Deus faz, quer dizer que Deus é um homem mortal como um de nós. Mas justamente pelo fato de Ele ser infinitamente maior, pelo fato de Ele ser infinitamente mais sábio, pelo fato de Ele ser infinitamente superior, é que a gente muitas vezes tem dificuldade de compreender o que Ele está fazendo. E nós teremos muita dificuldade de compreender as coisas de Deus muitas vezes. Por quê? Porque nós temos um Deus que está infinitamente acima de nós. Apesar de Ele ser presente, apesar de Ele conduzir o seu povo, Ele é muito maior do que nós. E é difícil de compreender aquele que está acima. O apóstolo Paulo falou um pouquinho disso. Romanos capítulo 9, no verso 20, Paulo fala assim: quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Aí lá no capítulo 11 de Romanos, Paulo fala mais uma coisa. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? O que o apóstolo Paulo está reconhecendo é que as ações de Deus muitas vezes não são compreendidas, porque a sua sabedoria é infinita, e não tem ninguém nesse mundo que é igual a Ele, que tem a mente dele, que pode questioná-lo, que pode chegar para Ele: mas por que você está fazendo as coisas desse jeito? Irmãos, nós temos um Deus soberano, até mesmo quando a gente não entende. Nós olhamos para o texto
e percebemos que os inimigos estavam praticamente nas mãos do povo de Israel. E Deus diz assim: vocês vão dar comida para eles e mandar eles embora, salvos, intactos. Por quê? Soberania de Deus. Porque o plano do Senhor é maior que o nosso, porque a vontade do Senhor é melhor que a nossa, porque os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, e a gente nem sempre vai entender. Mas nessa guerra, nós temos um Deus que é soberano, está no controle, e isso faz o nosso coração descansar e confiar. Você não tem tudo nas suas mãos e nunca vai ter. Você não tem o controle de tudo e nunca vai ter. Você não tem o domínio de todas as coisas, porque você não é Deus. Mas nós temos um Deus que tem tudo isso que a gente não tem. E a gente pode então descansar nos braços dele. Então confiar que ele vai conduzir a nossa vida. E que a sua vontade é muito melhor que a nossa. Irmãos, nós estamos em guerra. Nós temos um inimigo, um adversário que se levanta. Nosso Deus é superior nessa guerra. Nós podemos confiar no Senhor, porque Ele é infinitamente mais forte do que aquele que se levanta contra nós. Os anjos do Senhor estão a nosso serviço nessa guerra. E o Senhor é soberano nessa guerra. Ele tem domínio e controle sobre todas as coisas. Olha, a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio ao mundo para pisar na cabeça da serpente. Irmãos, o diabo continua trabalhando, a gente continua em guerra, mas de forma limitada, porque Jesus veio pisar na cabeça da serpente. Mas nós precisamos continuar firmes no Senhor, porque chegará o dia em que a cabeça da serpente será esmagada. O apóstolo Paulo diz em Romanos 16:20, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Os dias do nosso inimigo estão contados, e ele só vai até onde o nosso Deus quer. Coloca a sua vida diante do Senhor. Coloque o seu coração diante dele. Peça ao Espírito de Deus para sondar o seu coração. Qual é a sua posição nessa guerra? De que lado você está nessa guerra? Poderá ser que existam coisas acontecendo que você não entende, você não consiga explicar. Poderá ser que existem fatos na vida que todo o seu esforço não está resolvendo. É porque você não tem poder para lutar nisso sozinho. Você precisa daquele que é maior que você. O Senhor nessa noite nos chama a nos submeter a Ele e andar com Ele, e assim sermos vitoriosos nessas batalhas. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, essa é a verdade. Nós estamos envolvidos numa guerra. Ó Deus, e humildemente, mais uma vez a gente reconhece que nem de longe a gente tem condição de lutar essa guerra. Nem de longe a gente tem condição de enfrentar o inimigo. Mas a gente reconhece o poderoso, o soberano, aquele que governa, aquele que está sobre um trono e aquele que vence as batalhas por nós. Nessa noite nós queremos pedir ao Senhor que quebrante o nosso coração, que faça-nos viver submetidos ao Senhor e conduzidos pelo Senhor nessa batalha, que faça-nos viver fortalecidos pelo Senhor nessa batalha. Ó Deus, como a gente precisa do Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Nos ajude, nos fortaleça, Senhor, aumente a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.